vamos iniciar uma série de aulas sobre educação integral. A educação integral fala da integralidade do ser humano, não é apenas o preenchimento do tempo das crianças. Bem, eu sou Walter Pegorrer, fui prefeito 3 vezes da minha cidade, Apucarana, no norte do estado do Paraná, e tive o privilégio de ter implantado a educação integral na minha cidade. Sou pedagogo, fiz também filosofia e teologia, e, portanto, a minha visão de ser humano é uma visão ampla, no sentido de que as pessoas devam estar preparadas para os embates da vida. Por isso, implantei a educação integral e que hoje a Apucarana virou uma referência em termos de educação integral. Bom, na aula de hoje, eu quero abordar a questão de uma fundamentação teórica e legal. Vejam, é possível que muita gente pense que a educação integral seja uma novidade, mas, na verdade, historicamente, nos países desenvolvidos, nos países da Europa, nos países da Ásia, nós temos a educação integral há muito tempo. E aqui na América Latina, o Brasil é o único país, praticamente, que está atrasado com relação à educação integral. Então, nós queremos começar por fazer uma fundamentação. Na verdade, na década de 30 ainda, nós tivemos menção, vejam, portanto, há 80 anos atrás, nós tivemos menção à educação integral através dos integralistas, do famoso PRP, o Partido de Representação Popular, que tinha como grande líder o Plínio Salgado. E o Plínio Salgado, com os seus companheiros, eles entendiam que a educação integral tinha que ter como base a espiritualidade, o nacionalismo cívico, a disciplina, de maneira muito, muito especial. Claro, sem descuidar das atividades pedagógicas normais. Aí, também na década de 30, nós tivemos Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, ele foi um dos mentores do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, e ele entendia que o programa de educação completa das pessoas deveria envolver leitura, de maneira muito forte, a leitura, a aritmética e a escrita, ciências físicas, ciências sociais, artes individuais, desenho, música, dança, educação física, saúde e alimentação. Então vejamos que esta visão, tanto de Plínio Salgado quanto de Anísio Teixeira, são visões amplas no sentido de atendimento à globalidade da pessoa e não apenas ensinar português, matemática, geografia e assim por diante. Então vejam que isso começou em 1930. Aí, somente na década de 50 é que Anísio Teixeira consegue colocar em prática aquilo que se pensou lá em 1930. E aí, este modelo, de Escola Nova, que assim ele concebeu, Escola Nova, ele implantou em Salvador, no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que até hoje é conhecida como Escola Parque. Essa escola que ainda existe e é conhecida como Escola Parque. Bom, porém, na década de 60, e aqui é importante fazer um parênteses, né? Nós estamos acabando de celebrar os 50 anos de Brasília. Então, na década de 70, surge um modelo mais evoluído. Agora, vejam os passos. Na década de 30, houve uma inspiração com Plínio Salgado e o próprio Anísio Teixeira. Na década de 50, se implantou a Escola Parque e somente em 1960 é que surge um modelo mais evoluído. Porém, este modelo foi inspirado numa experiência de Brasília, a capital federal, que infelizmente passa por um momento de crise, um momento de turbulência, dá a impressão que ninguém concebeu uma educação integral lá na década de 60, quando Brasília foi fundada por Juscelino Kubitschek. Então, o próprio presidente da República, o Juscelino Kubitschek, ele convocou, logo no início, né, quando começou a funcionar a cidade de Brasília, ele convocou o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro e uma outra pessoa, um outro educador, o Ciro dos Anjos. Para quê? Para criar o Plano Humano de Brasília. Então veja, a visão do Juscelino Kubitschek, não apenas uma estrutura arquitetônica, mas ele queria para Brasília e para o mundo um plano humano. E aí, esta comissão, ela organizou o sistema educacional da capital
para ser modelo educacional para todo o Brasil. Então vejam, em 1960 já se pensou no modelo para o país inteiro. Porém, no governo Leonel Brizola, surgem aquilo que nós conhecemos de CIEPs, os CIEPs. Os CIEPs, mais ou menos 50 prédios, né? E quem é que veio coordenar o CIEPs, que é um Centro Integrado de Educação Profissionalizante, lá no Rio de Janeiro? Quem é que veio coordenar? O próprio Darcy Ribeiro. Então, veja que Darcy Ribeiro é um personagem que vem de muito tempo, né? O presidente da República o convocou, juntamente com os outros dois, e daí Darcy Ribeiro foi convocado por Leonel Brizola, lá no Rio de Janeiro, e foram construídos mais ou menos 500 prédios. Agora, aqui vai um parêntese muito importante. Não bastam os prédios, é preciso que hajam sonhos, que hajam propostas, que hajam expectativas de se construir um tempo novo, de se construir uma geração nova. Todas estas experiências e concepções de educação integral parte do princípio da necessidade de uma educação mais completa possível para o ser humano. Então, isto que é importantíssimo. Bom, mas esta fundamentação teórica, mas histórica, nos remete agora, nos traz agora, nos conduz a uma fundamentação do aspecto legal. A educação integral que hoje nós discutimos e queremos vê-la implantada no país inteiro e que eu tive a alegria de ter implantado na minha cidade enquanto prefeito, esta educação integral, ela tem um embasamento legal. Vejam, já na Constituição Federal de 1988, embora a Constituição não adote a expressão educação integral, ao se referir à educação como um todo, ela sim se expressa no seu artigo 6º. O primeiro dos 10 direitos sociais. Então, a Constituição de 88 chama a educação de o primeiro dos 10 direitos sociais. E no artigo 205, ela diz: a educação é um direito capaz de conduzir ao pleno desenvolvimento da pessoa, fundante da cidadania, além de possibilitar a preparação para o mundo do trabalho. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, veja, a Constituição de 1988, ela dá esta ênfase, embora sem usar a expressão educação integral, ela dá esta ênfase. Ela tem que promover a formação global da pessoa. E por aí a gente entende que é uma educação integral, que é uma educação integralizadora, né? E aí, em 1996, já próximo do nosso tempo agora, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9.394/96. No seu artigo 4º, a LDB diz o seguinte: a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. E depois, no parágrafo 2º, a LDB diz: o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Bom, aqui nós temos que nos ater a uma realidade. A LDB, ela estabeleceu, em 1996, a década da educação. E ela colocava 2 aspectos fundamentais. Primeiro, a ampliação da jornada, ou seja, o tempo integral. E segundo, o incentivo para que todos os professores tivessem nível superior, tivessem cursando faculdade. Bom, isso tudo ficou meio adormecido. E passaram-se os 10 anos, e nós tivemos o privilégio em Apucarana, antes de terminar a década da educação, portanto, no ano 2001, a década terminaria em 2006, em 2001 nós implantamos a educação integral. Bom, mas o resto do Brasil, salvo exceções, e várias exceções, ficou meio que esperando. O Ministério da Educação não se preocupou e a coisa ficou por aí. Bom, mas nós temos ainda hoje, podemos dizer com alegria, alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, propondo a ampliação da jornada escolar. Nós temos o projeto de lei número 323 de 2008, de autoria da senadora Patrícia Saboia. Nós temos um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, número 317, do ano 2008 também, de autoria do deputado Felipe Maia. E nós temos o projeto de lei número 3.638, também de 2008,
de autoria da deputada Rebeca Garcia, e o projeto de lei número 5.408, de 2009, né, de autoria do deputado Mário de Oliveira. Bom, mas agora, o que é importante, por isso que está tendo um impulso à educação integral no Brasil, nós temos normas recentes. Nós temos uma legislação recente. Primeiro, a Portaria Normativa Interministerial número 17, de 24 de abril de 2007, institui o programa Mais Educação, que visa fomentar a educação de crianças, adolescentes e jovens por meio de apoio às atividades socioeducativas no contraturno escolar. Bom, aqui fala-se em contraturno escolar, mas educação integral não é apenas contraturno escolar, é atividade do dia todo com ações integradas, intercaladas. E o Decreto-Lei número 7.083, de 27 de janeiro de 2010, portanto, deste ano que nós estamos, há 3 meses, define a necessidade da educação integral em tempo integral. Já no artigo 1º, onde se expressa o programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados na escola pública mediante a oferta de educação básica em tempo integral. E o parágrafo 1º diz: para os fins desse decreto, considera-se educação básica em tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a 7 horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares, em outros espaços educacionais. E o parágrafo 2º afirma: a jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento das atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura e esportes, artes e lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e alimentação saudável, entre outros. E o parágrafo 3º diz: as atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar de acordo com a disponibilidade da escola ou fora dela, sob orientação pedagógica da escola, mediante o uso dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições locais. Bom, então com esta fundamentação histórica e legal, e sobretudo com essas normativas últimas do Ministério da Educação, nós vemos que agora a educação integral no Brasil é para valer. E na próxima aula nós vamos falar sobre fundamentação social, sobre a socialização que promove a educação integral.